Do rio, portanto, nós aqui, com os afluentes, tanto o Tábora como o Tedo, é como digo, são afluentes, diria que a meio termo, porque já não há rios. O Tábora sim, porque tem a barragem, mas o Tedo, por exemplo, praticamente seca, toda esta nossa zona agora seca durante o verão. Quanto aos acessos para estes rios, não há. Única e simplesmente não há. Os tais caminhos que as pessoas de Carrazedo, eu não, porque eu quando vim para aqui tinha a viver, definitivamente estou aqui há 32, 33 anos que estou fixo, porque a minha casa já a tenho há mais de 40 anos. Mas aqueles caminhos que existiam para irem para o rio não existem, única e simplesmente já não existem. Eles existem, ninguém passa por lá porque era impossível passar. E também o rio, como digo, está sem condições, não há limpezas, não há nada, não se faz nada. Eu tenho recordações lindas durante o meu serviço, onde conheci pessoas muito idosas, como o Sr. João Nicho, que tinha lá embaixo no rio Tábora um terreno, e tinha, agora não, que ele já faleceu, e onde eu passava com o jipe, quando andava no serviço, passava, e quando o via, falávamos, e ele tinha lá um moinho, era lindo ver aquilo,
Hoje em dia, o moinho, eu já há uns anos, que eu digo, já estou reformado há uns anos, depois nunca mais passei por aí. Não sei se o moinho, se a Nora ainda está a funcionar. Na altura a Nora funcionava, aquilo era lindo ver aquilo. Ele puxava a água, era para puxar a água. O moinho, conheci-o para puxar a água, para ele regar. Com aquela espada ele ia trazendo a água. E as conversas que eu mantive com aquele homem, porque o senhor João Nicho, João Amanel Nicho, eu era só o Nicho. Ele foi um grande caçador. Daí que a minha relação com ele, a minha profissão, eu sempre tentei saber, aprender, e aprende-se com as pessoas que sabem, com as pessoas que praticaram e praticam. Eu aprendi muita coisa com o senhor. O João Matráculas, outro que também tinha um terreno lá embaixo, na barragem, convidava muitas vezes. Ele tinha um triciclo de 3 rodas e a senhora ia na caixa do triciclo, do tabuaço, lá para baixo para o rio, onde ele tinha lá uma casinha. O João Nicho também tinha casa. Ele tinha lá uma casinha, reconstruiu. O Matráculas, acho que foi o filho, quem foi da ideia. O filho estava para Lisboa e acho que tinha ideias. Naquilo, quando vinham para lá de férias, passavam uns dias lá, e então o senhor João, com o triciclozinho, leia ele, a mulher na caixa atrás, e ele com o triciclo para ir para baixo, depois encontrávamos lá embaixo, se nos encontrávamos, ou se nos qualquer coisa, gostava de falar com ele. E ele dizia, mas Lopes, caramba, pá, vocês são... Para lá embaixo, cara. Vamos, diga-me o dia que vai lá, que eu vou, apanho uns peixinhos e tal, e comemos lá uns peixinhos. Mas resumindo, disto dos rios, era lindo, e hoje em dia, aqui em Carrazedo, a minha mulher veio para aqui, de criança, porque vieram para aqui de Caseiros, de Covas do Douro, para aqui, para a Quinta do Figueiredo, que fica aqui entre Carrazedo e a Granja, vieram para aqui de Caseiros. E os meus cunhados, a minha mulher, diz muitas vezes que os irmãos que iam para o rio, que traziam peixinhos, que pescavam, havia, hoje em dia, aliás, os nossos rios, o rio, tanto o Tedo como o Tábora, só mesmo junto à Foz, é que ainda há os peixes. Portanto, depois foi tudo queimado. Aliás, nós próprios, sei lá, desconhecimento, falta de cultura das próprias pessoas, porque não temos, sei lá, nós íamos para ali, o que queríamos era, íamos não, que eu, neste caso não estava aqui, mas os meus cunhados disseram que iam e que traziam peixes e que iam para o rio. Hoje em dia o nosso rio, aliás, ninguém fala no rio já, ninguém. Eu nasci aqui, e eu e os meus irmãos íamos para a escola, para a vila, para Tabuaço, a pé, lá não havia estrada naquele tempo. Naquele tempo não havia estrada, era a pé era tudo a pé. E umas primas minhas que também moravam aqui embaixo no moinho, aqui embaixo, também iam. E então os meus pais iam com os animais carregados com farinha, quer dizer, iam buscar o grão e depois traziam-no e moíam
e tiravam a maquia e tornavam a levar nos animais e iam entregar tabuaço, barcos, vivemos sempre aqui. Depois casei-me, é que fui para Taboaço. E é que depois, pronto, depois fiquei lá em Taboaço, casei-me e pronto, tive os filhos e já saí daqui, fui morar para Taboaço. Mas os meus pais ficaram cá ainda. E depois é que foram também para a minha casa, para Taboaço, mais tarde, e tomei conta deles até a hora da morte. Não, a primeiro havia em Guias. Em Guias. Depois deixou de haver. Depois deixou de haver, só há o peixe e agora pouco há. Agora tem há pouco. Agora há pouco? É, agora é há pouco. Ok. É, agora é há pouco. À vista de antigamente há muito pouco. E os meus netos também gostam de pescar com o isole, com as canas, umas canas. Até o meu marido comprou uma cana para cada uma, são três netos e 3 netas. E então comprou uma cana para cada uma para pescarem também. E então o mais velho comíamos até peixinhos que ele agarrava, o meu neto mais velho. Gosta muito de pescar, o mais velho. E vêm para aqui? Vêm nas férias. Nas férias vêm para aqui e então vão pescar. O mais velho, o meu neto mais velho gosta muito de pescar. E consegue pescar aqui? Sim, aqui no Rio. Exatamente, assim, consegue. Aqui no Rio. Pois, portanto, isto, o meu pai botava aqui o grão, depois saía por aqui, com Santa Pedra trabalhava, andava de volta, isto fazia barulho e o grão caía para aqui para baixo, caía aqui para o buraco, a pedra andava de volta e depois fazia a farinha. Saía por aqui a farinha. Isto está para aqui assim tudo muito... O rio cresceu muito, abriram a barragem e então o rio cresceu muito, entrou aqui a água e estragou isto tudo. O que é que gostava que acontecesse a este sítio para o futuro? Para o futuro, eu gostava que se mantesse sempre assim, como está, os meus filhos também gostam muito disto, sempre bonito, sim. Sempre um sítio bonito e gostava que se mantesse sempre assim. Pronto, a nora, pronto, é feita, pronto, vem o caudal que vem do rio, que chama-se uma açuda, entra aqui neste canado, no cubo, isto é um cubo, onde tem estas borboletas, que chamamos nós as borboletas, onde apanha a velocidade, a água contra as borboletas, e é que faz movimentar, onde vai os canudos apanharem a água, para tirarem a água para o tal tanque. Despejam, está a ver? Despejam e vai a água para o tal tanque. Onde a nora bota a água para aqui, cai aqui.
cai a água para aqui e daqui, pronto, era para regarem tudo. Pronto, era um depósito que aqui tínhamos. Aqui, esta era a parte da cozinha que existia já no tempo dos meus avós. Aqui era o forno onde ela cozia o pão. Aqui embaixo deitava-se a cinza, que esta cinza, depois de fria, era aproveitada para espalhar nas terras, para botar, pronto, para botar à novidade, juntamente com as caganitas das ovelhas e isto. A mesa onde eu comia e os meus avós era aqui neste cantinho. A mesa era aqui neste cantinho, eu comia aqui neste canto, o meu avô deste lado e a minha avó daqui. Pronto, ela daqui é que servia ao comer. Aqui neste canto tinha a lareira, uma lareira onde ela, pronto, punha os potes para, pronto, para fazer a comida. Olha, a avó do meu marido chamava-se Anunciação e um dia ela contou-me que teve um filho aqui sozinha, estava sozinha, não havia ninguém por aqui perto. E chegou à altura que a fome era tanta que se levantou da cama, chegou a uma laranjeira, encheu-se de laranjas para ficar melhor e foi-se voltar a deitar ao pé do recém-nascido. E então ela contava muita vez e contava muitas coisas que aqui passava, mas que era o lugar que ela mais adorava. Era o lugar que ela gostava, era aqui. E puseram o nome do paraíso. E puseram-lhe então, aqui é o lugar do paraíso. Aqui é o lugar do paraíso. E então nós somos todos herdeiros daqui do lugar dos avós, porque eles eram 8 filhos, e a minha sogra, que ainda é viva, com 92 anos, também nos contava e vinhamos com ela. Laide, para peixe é tu. Não. É o barbo. É o barbo. Não, mexilhão não. É o barbo, mais. É pelo menos 3 qualidades de peixes. Era a roivaca, aquela que andava agarradinha ao chão. Também, a roivaca e mais. É o outro, qual é o outro? Que ainda aparece agora muita vez aí. A xigã, também existia aqui. Enguias. Porque antigamente a gente, pronto, a minha mãe, quando eu casei, íamos até para baixo às enguias. E então o que é que fazíamos? A minha mulher ia com o regador a apanhar as enguias, e ela andava de bebê. Mas, ou apanharmos as enguias, botávamos dentro do regador. Ela toda nem sabia pegar no regador, que às vezes a enguia não subisse para a mão. Bom, aquilo era o chanterriz, a gente apanhava umas enguias, vinhamos para cima, estripava-se e pronto, e já se passava o dia, não havia carne, havia peixe, como diz o outro. Semanas, pois. Semanas, a comer o peixinho do rio. Então, portanto, reconstruíram isto Pois. mais do que uma vez? Mais uma vez. Uma vez foi agora depois Mas de é, estar. pois, a pior para mim foi agora esta vez. Por exemplo, eu tinha isto tão bonito aqui, estava tudo com postinho, como a gente sabe, não é? E quando cá cheguei ao fim da água de cedo, cheguei aqui e fiquei desiludido. Para a minha mulher, já foi tudo embora abaixo do rio. E realmente ficou-me tudo destruído. Saramadas todo no chão, tudo, ó. Grossou tudo, pronto. E falou ali dos amieiros. Dos amieiros, olha para ali, grossou tudo. Fiquemos sem estrada, nada. E eu fiquei desiludido. Quando cheguei aqui, cá, então vinha cá um bocadinho ligeiro, de moto, vinha cá de moto. Cheguei aqui, nem a pé de cá vinha. Veja lá, nem a pé. Lá e buracos, a cada buraco, você nem imagina. Isso eu fiquei desiludido. Entretanto, ainda falando em relação ao Rio Távora, eu era muito novo ainda, teria os seus 12, 13 anos, quando foi a inauguração desse grande empreendimento. E, portanto, é o rio talvez mais importante aqui que venha o Concelho de Taboaço, precisamente por uma barragem que construíram em 1959, que teve o seu início, e terminou em 65, em abril, com a inauguração feita pelo então Presidente
da época, o Presidente Américo Tomás. Eu recordo-me perfeitamente recordo-me desses momentos, tanta gente, porque era uma visita, claro, nós nunca tínhamos visto, e eu tive o privilégio de cumprimentar até o então Presidente. Mas essa barragem, digo eu, que foi um fator de dinamização, de desenvolvimento, porque englobou não só o emprego das pessoas daqui, como chamou centenas de trabalhadores vindos de outros pontos do país. A barragem é no Vilar, portanto, que engloba 2 concelhos, da margem esquerda, Moimenta da Beira, da margem direita, Sernancelho. Depois tem um túnel com cerca de 14 km, que traz essa água da Albufeira e vem aqui para a central e para a subestação aqui de Taboaço, onde é produzido, onde estão os geradores, aqui precisamente mesmo na Vila de Taboaço. Ora, isso foi um investimento muito grande para a época e até aos dias de hoje nunca mais tivemos um investimento nem de perto nem de longe como aquele. Temos mais rios aqui no concelho de Taboaço. Um é o Rio Torto, que nasce também, alguns ali perto de Trancoso, e que vem desaguar ali ao cruzamento das Bateiras também. Tenho de apanhar ali uma franja de Valença do Douro, também uma freguesia do concelho de Taboaço. E depois temos o rio Tedo, que nasce ali para o concelho de Armamar, e vem também ter à margem esquerda do Douro, onde desagua. Esse rio Tedo, de verão, ele acaba quase por secar, porque a meio do percurso desse rio há uma aldeia do concelho de Taboaço, que é precisamente Granja do Tedo, que tem o mesmo nome do rio, mas que a montante dessa freguesia construíram 1 ou 2 mini-hídricas e então a água é toda absorvida ali. Ou seja, tem uma bonita praia fluvial, mas de verão tem que recorrer a outros métodos, inclusive já construir uma piscina para satisfazer a necessidade das pessoas, porque a praia fluvial não tem água de verão. Esse rio, o Rio Tedo, há uma lenda até que o nome da freguesia vem precisamente de uma lenda que existe aqui, que era passada entre Dom Tedon e o seu irmão Dom Rosendo, eram 2 cavaleiros cristãos que combatiam os mouros por aqui. E, portanto, eles fundaram a Granja do Tedo. Granja, que era um terreno, e Tedo ficou com o nome do fundador, que era Tedon. É uma história bonita que se passa com Ardínia, que era uma filha do rei Alboazã de Lamego. Entretanto, ele, de uma forma clandestina, costumava ir a Lamego às feiras, e a princesa apaixonou-se por ele. Pronto, mas ela teve que se converter ao cristianismo. A paixão foi tanta que ela fugiu do castelo e veio aqui para a Granjinha. Granjinha também tem alguma coisa a ver, porque Granja seria um terreno maior e Granjinha seria um terreno mais pequeno. Portanto, Granja e Granjinha. Seria uma quinta talvez mais pequena. E onde está o mosteiro de São Pedro das Águias? À época era o Frei Gelásio, que era o chefe, digamos, do mosteiro, e ela fugiu e ali se batizou e se converteu ao cristianismo. Entanto, seu pai, ao saber que ela tinha fugido, veio com o seu exército de Lamego e chegou ali, ele próprio degolou a filha e atirou o corpo ao rio Távora, ao ponto de, e diz a lenda, e a lenda vale o que vale, que as águas do rio Távora estiveram tingidas de vermelho durante algumas horas ou alguns dias com o sangue da própria princesa. Entretanto, Dom Tedon regressa das batalhas do outro lado do Távora e soube da tragédia, e ele acabou também por morrer mais tarde numa batalha, mas ele decidiu, tal era a paixão pela Ardínia, ele preferiu, portanto, fazer um celibato e nunca mais procurou amor nenhum. Tal foi a força daquele amor que os uniu entre os dois.
Portanto, é uma história, é o que eu digo, uma lenda, vale o que vale, mas nós acreditamos que sim, está escrito e acreditamos que sim, que seja verdade. Onde é que nasceu? Nasci em Granja do Tedo, e Tedo é um pequeno rio que vem desaguar ao Douro, justamente na quinta da Foz do Tedo, e é um rio que é relativamente pequeno e que se forma justamente na minha terra, na Granja do Tedo, junto à ponte, há lá uma ponte românica que une os dois povos que constituem a freguesia, e o rio começa ali juntando dois braços, dois outros rios ou ribeiros que vêm, um da área da zona de Armamar e outro da zona de Moimenta. Portanto, esses dois braços que circundam o monte juntam-se, mais um ribeiro também que vem de uma mais de nascente, juntam-se junto da ponte e depois vêm desaguar. É um rio que tem características muito próprias, portanto é um rio relativamente pequeno, portanto não sei qual é a extensão do rio, mas terá uns entre 20 e 30 quilómetros. Desde a minha terra, Granja do Tedo, até à Foz do Tedo, que é justamente o Rio Douro. Tem uma outra característica, é que é um rio retilíneo, portanto aquilo é como se fosse uma linha perpendicular ao Douro, portanto, e é retilíneo, portanto, da minha terra vê-se uma outra localidade que fica na margem norte do Rio Douro, Guiães, portanto vê-se precisamente a minha terra porque o rio é de facto retilíneo. Além de ser retilíneo, também é de pouco declive, portanto é um rio relativamente... é plano, é muito plano e com condições ótimas para ser um foco turístico, a meu ver. Sim, até há muito pouco tempo. Até há pouco tempo havia peixes e íamos no verão, portanto tínhamos acesso às açudes, que eram as presas de água, portanto, que eram feitas especialmente para assegurar o regadio, e nas açudes depois os peixes ficavam, e havia peixe todos os verões, nunca faltavam os peixes. Infelizmente, aqui há poucos anos, fizeram uma mini hídrica a montante de um dos braços que vem formar o rio, e essa mini hídrica, penso que ela foi bem negociada, a meu ver, porque teria que assegurar um caudal, mesmo nos meses de verão e nos meses mais secos, e isso não tem sido feito. Portanto, as regras, os acordos são muito bem feitos, mas depois o cumprimento não sendo controlado, não sendo fiscalizado, de facto, e por exemplo este verão passado, que foi mais duro, o rio secou completamente e nessa altura os peixes de facto não, era impossível encontrá-los. Quando eu era pequeno, sim, no verão íamos com cana de pesca ou até apanhar os peixes com as mãos, portanto nós nas pedras metíamos uma mão de cada lado e apanhávamos o peixe debaixo das pedras. Portanto isso era, digamos que um desporto que nós fazíamos no verão com a maior das naturalidades. Depois também havia uma lenda, a lenda do Poço de Ferro, que também era muito antiga, portanto, que é o Poço de Ferro existe chamado Poço de Ferro, existe num lugar que fica num dos braços que vem formar o Rio Tedo, no braço que vem de Liumil, e havia histórias de que aquilo era um poço muito profundo, que engolia um carrinho de linhas desbobinado até ao fundo, e que, portanto, no fundo havia uma mina que corria pelo mar, pelo monte contigo e tal, portanto havia uma história. E, portanto, resolvi também escrever essa lenda de que se falava, toda a gente falava, quando éramos pequenos, toda a gente contava a lenda do Poço de Ferro.
E aqui há uns anos, em 2008, comecei com alguns elementos amigos aqui do Porto, criámos aí até uma dinâmica que são os Saberes e Odores, um encontro que se faz anualmente, e nesse encontro, uma das coisas que se meteu logo no princípio foi que são 2 dias, e no primeiro dia logo fazer uma caminhada. Há sempre uma caminhada que geralmente é ao longo dos rios. Portanto, queiramos ou não, portanto, são 3 braços e, portanto, nós praticamente todos nós. E nessa altura elaborámos e escrevemos um bocado sobre isso. Porquê? Porque aí na região são três rios que podem, se houver um trabalho adequado, e que têm que ser agora reconvertidos, que até aqui tinha uma possibilidade, são diferentes do Douro, por isso é que eu coloquei o Douro de lado. O Douro já está. Estes rios são rios diferentes, são rios de interior, são rios que têm umas margens muito mais estreitas, e têm um caudal muito menos generoso. Portanto, são rios diferentes que até aqui serviam para regar, para fazer mover moinhos, para os cesteiros molharem os seus veros com que faziam depois os cestos, quer dizer, e agora não há quem cultive. Agora, a desertificação levou a que os rios estejam abandonados, praticamente. E se bem que, portanto, relativamente ao Távora, como tem a barragem, ainda tem um certo aproveitamento, agora os outros 2 coitaditos, quer o Torto, quer o Rio Tedo, são rios que precisam de atenção, precisam de ser novamente revitalizados. E só para perceber, este moinho foi o seu modo de subsistência sempre? Foi, sempre mesmo, sempre mesmo. Era do meu avô, o meu avô, quando era o meu pai. E o pai andou lá com a esposa. E quando eu pedi com as bolsas, entrou a mim. Desde quando é que a água já não passa aí para o moinho funcionar? Pois não. Mas já há muito tempo? Quando eu era na barragem, não foi só um, foram mais. Foram mais. Ficaram sem água, está a falar disso. Exato. Nós éramos 7 moleiros. Era o 7º? 7 moleiros, 7. Só que estou eu, lá foi tudo embora. Antes de existirem aqui as barragens, né, portanto, o Rio Douro, quanto que era a espessura do Rio Douro hoje mantém-se de largura, só que subiu foi muito. Subiu para aí 40, 50 metros de altura derivado das barragens. Mas nós aqui nesta altura apanhámos aqui ainda o sábel, que era um peixe que vinha do mar. Depois temos aqui, portanto, temos além do sábel, portanto, nesta altura, hoje já que não existe, porque já não passa, portanto, nas barragens, mas temos outra espécie de peixe, hoje até com muito mais qualidade. Temos o sábel, temos a boga, temos hoje o lúcio. E agora, segundo, até parece-me que há para aí outros peixes que eles agora vão deitando, que é o peixe-gato. Pronto, de qualidade de peixe nós temos muita quantidade de peixe. Isto aqui, quando, portanto, eu tinha os meus 13 anos, nós tínhamos aqui uma barca, chamavam a barca, era para transportar as pessoas da parte de cá para a parte de lá, de Alendoiro, chamava-se Alendoiro, não é? E então, eu com 13 anos, isto aqui quando era no verão, portanto, tínhamos aqui, junto aqui à estação do Ferrão, que ainda existe, havia uma jangada, chamava-lhe gente a jangada, que ainda lá existe, mas está, portanto, agora está toda coberta com a água, né, derivado às barragens, que era tudo em pedra. E então, quando era no verão, nós praticamente aqui o rio passava pouca água, nós muitas vezes até passávamos a pé. Mas quando era no inverno, isto era como quer dizer, era difícil, porque o próprio barqueiro, era ele,
mais a mulher dele, e tinha-se de remar. Tinham remos, que é para nós atravessar. E eu então andei praticamente ano e meio, que eu trabalhava aqui numa grande quinta aqui de São Luís, que era onde a gente tirava a instrução primária, mas a trabalhar. Portanto, né, que é apanhar vides, a cartar sulfates, naquela altura, mas novo, com 8, 9 anos, que nós já íamos fazer os serviços, né? Eu, pronto, andei ali até aos 14 anos, e então, quando havia um comboio, nessas alturas, que traziam o comboio, tinha um vagão que era do CTT. E então, como ele recebia o correio, por intermédio, vinha nesse vagão, eu tinha de ir à barca, o barqueiro, chamava o barqueiro, que tinha o barco, vinha-me buscar, eu tinha de atravessar o rio para a parte de lá, e ao comboio, buscar, era o saco do correio para a quinta, mas isso era todos os dias, sábados e domingos. Tinha de lá ir, chegava lá, entregava um saco e recebia o outro, e então trazia o correio todo. Só que no inverno era muito custoso atravessar o rio, porque a corrente era muito forte, e por vezes nós tínhamos grandes dificuldades em remar. Por isso é que nós entrávamos em determinado sítio e tínhamos de andar para aí mais 500, 600 ou 700 metros do outro lado, e depois tínhamos de puxar o barco, portanto, com uma corda e o outro dentro do barco para irmos para o mesmo sítio, para depois vir para cá outra vez. E então esse barco também era utilizado não só para ir buscar o correio, que era o meu caso, mas para transportar as pessoas da parte de cá para a parte de lá, para as quintas, outras, portanto, fazia-se, pessoas que estavam no Porto, que tinham aqui os seus terrenos, lá pediam aos seus caseiros para lhe mandar uns sacos ou umas cestas com diversas coisas, produtos de cada terra, que eram para ser, então, nós tínhamos de ir para a parte de lá e fazer o despacho, pronto, para irem no comboio. Nós no rio, eu andava só com o meu pai com um ferro às costas para levantarmos as pedras e abaná-las para saírem os peixes para a rede. Comer, levava-se uma buchita para se comer, nós saímos de casa à volta das 8 horas e quando era em 9h30 nós comíamos aquela buchazita. Depois começava eu andar atrás com as calças e com a roupa dele aqui pendurada às costas, e assim andávamos para sair de casa. Também era à volta das 8 horas, até chegarmos ao rio, era como daqui e aqui, à casa dos peixinhos. Às vezes ainda era mais para baixo, começávamos lá embaixo, descalços, que era o maior perigo, e quando era de verão, minha senhora, olhava para aquele alcatrão, a lambareda, era, ai meu Deus, ia sairmos da terra para ir para o alcatrão, do alcatrão para a terra, assim com os pés, pois, com os tamancos era quando chegávamos a casa, para aqui andarmos para baixo, com os tamancos aquilo, eles já eram pesados, quanto mais nós arrastarmos isto, para aqui para baixo ir e vir. Saíamos de casa às 8, chegávamos a casa 2h30, 3, 4 horas, 3, 4 horas. Naquele tempo que eu ainda não estava casado, era a minha mãe que ia vender. Chegávamos a casa, ela pegava na cestinha dos peixes, ou a pé, se apanhava a carreira, se vinhamos a tempo da carreira das 4, ia na carreira, que eram 25 tostões naquele tempo. Os peixes vendíamos a 5 e a 7,500, que ainda era o escudo. Nós passamos uma vida negra. Naquele tempo era tudo a pé. Na água a pé, pelos caminhos a pé, ir vender a pé, não era brincadeira. Mais tarde, então, compramos o barco, ajeitamos redes, tem muita rede, olha, aquela rede, eu amo que a minha morte. Outra vez na carreira, outra vez apanhava-se uma boleia, olha, aquilo era uma vida das negras. Compramos o barquito, começamos a deitar umas redes, já se lá dormia dentro, já se comia lá dentro, já não se andava com os pés e com as pernas molhadas, todas encharcadas, e aí é que é o maior mal,
porque assim estou eu com a bronquite. Olha, tinha a tainha, chamámos nós aqui a muge, a lampreia, a enguia, o barbo, a boga e o escalo. Eram 6, 7 espécies. O rio antigamente, tanto pagado para criação, para comer e para o pescador, não havia coisa melhor, não havia. E neste rio, íamos por aqui para baixo, por aquele caminho abaixo, chegávamos lá embaixo, começava-se ali a pescar, íamos por ali para cima, até lá para cima. Pronto. Outro dia, começava-se onde se acabou ontem, outro dia começava-se dali para cima, íamos até onde se fez a barragem, eu não sabe onde é a barragem ali em cima, sabe? Qual é que é a barragem? Esta é a barragem de Taboaço, Vilar. O senhor pescava mesmo era no Douro? A maior parte era no Douro. Mas agora, quando quiséssemos comer uns peixes em condições, íamos aqui em Água Doce. Aqui ao Pinhão havia para alguns 14 ou 15 barcos a pescar. Agora está um irmão meu que está ali, que mora ao pé de mim, ao pé do café do São Carlos. E tenho o meu. Onde é que estão o resto dos outros barcos? Já viu? Okay. Antes da barragem ser feita, o rio corria e a água era cristalina, branquinha, né? Ouvia-se aquela água que era uma maravilha. E as mulheres, as pessoas, iam para o rio lavar a roupa. Passavam lá o dia, lavavam a roupa, coravam, secavam e iam à noite para casa. Era assim que íamos com as nossas mães. As mães levavam os filhos, passavam o rio assim. Era mais bonito neste tempo do que agora. Mas os peixes continuam a ser a mesma marca, a mesma qualidade. Só menos a lampreia que não sobe. Eu vivi sempre perto do rio e sabe como é que faziam as pessoas? Com uma maceta, batiam na pedra, o rio era baixinho, batiam naquelas pedras e os peixes estavam lá de baixo, saíam atonados, agarravam-nos. Tonados e outros meios. Assim, os peixes pequeninos, porque eles estavam rasbés entre o chão e a pedra. No tempo... Ora, batendo aqui com uma marra, sabe que se dá cabo pronto, mas nada era assim. No tempo das bogas, eles armavam as naças para apanhar as bogas. Que subiam por ribeiros, por ribeiros. Os ribeiros, que há muito tempo os ribeiros andavam sempre a deitar água, agora aqui, agora não botam. E então metiam as naças e tiravam 20 e 30 quilos logo de bogas, era mal queria, iam vender. Era um saco ou dois delas, 2 ou 3 naças, era muito melhor tempo, era outro tempo, não era tão triste como agora. Para se agarrar um peixe, um particular do povo, para agarrar um peixe, se não for com a cana. Não há nada. Hoje, e como é que aprendeu a pescar? Foi com o senhor? Então ele é que me levou. E depois veio cá um senhor ensinar-me a aparelhar as redes. Aparelhar as redes. E eu aprendi e eu aparelhava e ensinei-lhe a ele também. E foi assim, mas eu não pescava, eu era costureira, né? Quando era solteira. Mas quando ficava em casa, aparelhava as redes e eu tinha que ir vender. Ele ia vender e eu ficava assim, fazia estes lances, são lances daqui ali ao bidão, fiz mais 2 lances. Pronto, eu logo à tarde faço mais 1 ou 2. Ele ia vender e ficava em casa, tratava dos filhos, fazia as redes, fazia as coisas, pronto. Era assim a vida nossa. A vida de casa. É uma preocupação que eu tenho e que tento incutir às pessoas que trabalham comigo e porque acho que todos devemos ter, desde práticas sustentáveis, desde a economia da água, de recuperação, por exemplo, das águas pluviais, que é uma coisa que muita gente não faz. Quando chove, devemos reservar essa água o mais possível para que depois, quando falta, tenhamos pelo menos alguma coisa, não é? Porque isto não dá para tudo. Até práticas, por exemplo, na vinha, não usamos herbicidas, embora não seja contra, é uma opção, nós não usamos. Fazemos tratamentos na vinha, no entanto, sempre com uma preocupação, portanto, só tratar quando realmente é preciso, quando as condições meteorológicas indicam para tal, e a fase da doença, normalmente mildiouídeo,
praticamente são as duas doenças principais que temos aqui no Douro, com maior preocupação. Fazemos enraivamento do solo, portanto, de forma a enriquecer o solo, e não só para a biodiversidade. Daqui a um mês, 2, é giro vir aqui, porque vê-se tudo cheio de flores e cada vez mais os malmequeres, as papoilas e depois as abelhas também, é giro. Eu, no fundo, contrario um bocadinho essa onda, não é? Venho do litoral para o interior, gosto imenso de viver cá, vivo numa aldeia aqui perto e sempre que posso vou aos meus pais, ou vou à Maia, vou ver os meus amigos e pronto. Mas gosto da minha vida aqui. Vive-se bem, gostava que houvesse mais apostas nas pessoas que vivem no interior, porque se houvesse mais apostas as pessoas vinham, porque vive-se com qualidade, aqui vive-se com qualidade. Aqui não temos trânsito para ir trabalhar, as pessoas são mais simpáticas, não são tão agressivas, temos de tudo, temos pessoas com hortas, podemos comprar coisas das hortas das pessoas, há os mercadinhos, pronto, é uma qualidade de vida. Obviamente que isso depois também há outras contrapartidas, não é, de quem vive no interior, que é um bocadinho a falta de infraestruturas, não é? Por exemplo, no caso da saúde, no caso, por exemplo, de quem tem filhos, não pode estar a viver numa aldeia, tem que ir para uma cidade, tipo Vila Real, onde têm as escolas, porque não há esse fomentar de que as famílias vão para as aldeias, que vão porque não têm condições. E pronto. O futuro vejo com alguma apreensão, mediante as políticas que temos atuais, porque acho que estamos numa fase muito crítica e o Douro tem muito potencial para ser uma região vitivinícola como uma Borgonha ou Bordeaux. O que temos que fazer? Temos que valorizar primeiro o nosso produto, portanto, vender ao preço justo. O preço justo tem que ser elevado, nós temos custos muito altos. Há falta de mão de obra, portanto, ou as pessoas apostam na mecanização, ou então tem que haver aqui pessoas que venham de fora para fazer estes trabalhos. O que no nosso caso, da Quinta da Corte, é difícil, porque metade da nossa área, nós temos 26 hectares de vinha, e metade é vinha velha. E a vinha velha é toda manual, é toda feita à mão, portanto, não é mecanizável. E daí termos sentido mais esse problema da falta de mão de obra, porque é tudo manual e precisamos de gente para trabalhar. E além disso, estamos em duas áreas onde é preciso muita mão de obra, que é não só a vinha, portanto a vinha velha, que exige mão de obra, mas também temos o turismo, como o Hotel Charme, o Hotel Boutique, onde falta mão de obra de turismo, de hotelaria, e mão de obra qualificada também. Ao longo destas últimas gerações, há aqui um fosso entre o que é rural e o que é urbano e que as pessoas esqueceram-se, as pessoas, portanto, que moram nas cidades, esqueceram-se do mundo rural e depois vê-se muitas vezes a apontar o dedo aos agricultores e porque nós é que gastamos a água, porque os agricultores é que estragam o ambiente e quando são essas pessoas é ir aos supermercados abastecer-se dos alimentos que são esses agricultores que estão a produzir. Pronto, portanto, é assim um bocado de contrassenso. Eu acho que sim, que faz parte, deveria fazer parte das escolas, do ensino, explicar de onde é que vem uma maçã, de onde é que vem o frango, de onde é que vem a carne de porco, de onde é que vêm as batatas, e explicar e proporcionar aos alunos vivenciar essas coisas. Porque senão, lá está, criamos este fosso e cada vez é maior.
O rio era o nosso local de brincadeiras, a nossa zona de refúgio. Servia para pescar, ainda serve, servia para tomar banho no verão, ainda serve, de vez em quando. Portanto, a nossa ligação ao rio foi sempre, apesar deste vale cavado, é fácil chegar lá embaixo. É olhar e ver. Temos paisagens únicas, temos paisagens espetaculares, uma biodiversidade muito grande em termos de árvores como em termos de animal, e temos uma coisa também muito bonita, que é o rio Távora, nesta zona, que tem o seu curso num vale bastante cavado, difícil de andar, mas que é muito bonito. Depois estamos aqui também em Cabris, que é se calhar o ex-libris de Cabris, que são os castelos naturais de Cabris, que reza a lenda que eram utilizados por Dom Tedão Dom Rosendo nas lutas contra os infiéis, como eles lhe chamavam antigamente. Vinham da sua granja do Tedo, do outro lado do concelho, e vinham aqui fazer os seus combates aos infiéis. E depois, além disso, temos também aqui em frente, já no concelho de São João da Pesqueira, uma gruta com umas pinturas rupestres que eles chamam a Fraga Daia. Portanto, é uma zona já habitada há muitos anos, com esta paisagem, com esta beleza toda. E temos outra coisa também, que é, aliás, Cabris era conhecido, hoje já nem tanto, mas antigamente, pela cidade do Ujo. E vou-me interessando por estas coisas, gosto muito de Cabris, vou-me interessando por isto, e vou tentando preservar o máximo que posso esta beleza que temos. Tenho pena de não conseguir fazer muito mais coisas por isto, mas é aquilo que vou conseguindo fazer, vou-me interessando e vou fazendo. Relativamente àquilo que se pode dizer do futuro disto, sinceramente, não auguro grande futuro, pelo menos com aquilo que eu tenho visto fazer e por aquilo que me tenho apercebido, não auguro grande futuro para estas terrinhas por aqui. Nós temos aqui Cabris que têm neste momento 20 e tal pessoas, talvez 25, 26. Tem pessoas com 80 e muitos anos. Os mais novos que temos aí é certo que a pessoa mais nova talvez tenhamos uma miúda com 12 ou 13 anos, mas também não irá estar por aí muito tempo. Os mais novos andam na volta dos seus 40 anos, talvez, e é um casal. É difícil viver por aqui. A qualidade de vida nós temos-la. Em termos de terrenos, também são férteis, férteis, mas difíceis de cultivar. Mas são férteis e nesse aspecto não haveria grandes problemas, mas depois temos toda uma falta de todas as outras coisas que esta zona. E vamos bater sempre no mesmo. Nós ou atraímos gente, e só conseguimos atrair gente se tivermos bons acessos e se tivermos alguma coisa interessante. Porque eu acho que é uma beleza esta paisagem, mas se calhar encontramos esta paisagem noutros, ou não é se calhar, de certeza que encontramos paisagens similares a estas num sítio onde é muito mais fácil viver e onde tem outras potencialidades. Para ver estas coisas, se calhar, basta a Serra da Estrela, desce-se o Mondego e temos uma coisa similar a esta. E só disto não se consegue viver. Portanto,
E se eu quiser ir fazer um passeio e tiver uma estrada que me leve muito mais rápido a outro sítio do que tenho aqui, não venho aqui, não, vou para outro sítio qualquer e não venho cá, porque isto é mesmo assim, isto é verdade. Nós se não tivermos umas vias de comunicação, as vias de comunicação têm os dois sentidos, tanto levam como trazem, é certo, mas não trazem mesmo, e nem nos levam a nós, porque nós quando queremos sair daqui, vemo-nos à nora, por assim dizer, para sairmos. Nós temos a saúde a 50 e tal quilómetros, temos a universidade a 50 e tal, 80 quilómetros, portanto, isto, ou nós conseguimos meter gente nesta zona, quem diz esta zona diz outras por aí, aqui hoje se dá o nome pomposo de territórios de baixa densidade, para não lhe dizer, eles em vez de chamarem territórios desertos, chamam de territórios de baixa densidade, que é uma coisa mais pomposa, ou se mete gente, ou se dá condições para as pessoas passarem, para os outros se fixarem, ou então ninguém cá fica porque não se vive da paisagem. A paisagem tem que ser vendida e nós não conseguimos vendê-la porque as pessoas também não vêm. Os rios é algo que nós não conseguimos dissociar daquilo que é o nosso passado, como somos um concelho marcadamente agrícola e que assenta a sua economia primordialmente na cultura da vinha, e o Rio Douro e os seus afluentes têm aqui uma função importantíssima, quer por aquilo que são as características orgânicas que transmitem e edafoclimáticas e que transforma o produto para ser o tal produto único que é o vinho aqui produzido, o vinho do Porto de há séculos esta parte, e agora também os vinhos DOC, que é um outro mercado que há algumas décadas esta parte nós também temos vindo a explorar, e o Rio acaba por conferir estas características e também, por outro lado, para permitir aquilo que era a mobilidade e a navegabilidade numa época em que as estradas eram completamente deficitárias ou não existiam, e o Rio permitia que nós escoássemos este produto único para aquilo que era a realidade das caves e do Porto, para que depois pudesse ser espalhado por este mundo fora. Portanto, como é lógico, nós percebemos aquilo que é a importância do que os rios tinham para o nosso concelho, para a nossa região, para a região do Douro, e como é lógico, percebemos também que hoje em dia, para além de continuar a ser fundamentais para nós conseguirmos concretizar aquilo que é esta atividade agrícola, que ainda hoje é primordial, nós depois de alguns anos, esta parte, também temos percebido a questão turística, e que é uma atividade complementar à agricultura, mas que tem permitido nós termos criado aqui um outro segmento económico que também tem sido um balão de oxigênio para as nossas gentes e para as nossas populações. E os rios aqui são realmente primordiais, quer em primeiro lugar a questão do Rio Douro, a questão dos seus afluentes pela navegabilidade, porque continuamos, ou esta foi a principal porta de entrada e que se calhar permitiu que os turistas tivessem chegado de uma forma maciça ao Douro, a navegabilidade e os barcos que hoje em dia atravessam o Douro, independentemente de nós depois podermos aqui dizer, e aquela lógica do valor acrescentado que aquilo depois reflete na economia local de cada um de nós, mas permitem que pelo menos exista a divulgação, que as pessoas venham e que o passe a palavra e o que realmente cada um deles passa a ser embaixador é realmente fundamental. E depois também como criação de outro tipo de produtos de turismo de natureza, que para nós é primordial, principalmente na questão do Rio Távora, porque o Rio Távora tem a particularidade de ser o único afluente entre as duas barragens aqui, tanto o Bagaúste e a Valeira, que é o único afluente que é navegável, numa pequena extensão de cerca de 1 km e pouco, ainda é navegável, o que nos permite também termos ali uma série de valências e permite-nos atividades
que em outros afluentes não permitem, o que para nós é fundamental. A questão dos caminhos pedestres, a questão depois de criarmos ali uma série de subprodutos de turismo de natureza que acabam até por ser complementares ao enoturismo, que é marcadamente o nosso foco principal e o principal motivo pelo qual as pessoas vêm. Esta lógica de nós, e ainda para além dos projetos que nós, até porque não é apenas o Concelho de Taboaço que vê as coisas desta forma, se vermos neste último aviso para o VER, que é a valorização da região e dos produtos endógenos, a grande parte dos projetos foram direcionados no Rio. Vemos o exemplo de São João da Pesqueira, que tem ali nas Bateiras aquela intervenção, portanto ali na foz do Rio Torto. Vemos nós próprios que temos um grosso também da intervenção sobre o Rio Távora e sobre atividades no Rio Távora. Portanto, nós percebemos, e a própria Comissão de Coordenação e as entidades que aprovam este tipo de candidaturas percebem que os rios são aqui fundamentais para que nós consigamos, quer em primeiro lugar, continuar a manter estas características únicas que permitem que os nossos produtos agrícolas sejam únicos e de excelência, quer também, por outro lado, esta complementaridade a nível do turismo, porque são únicos também para a prática de uma série de outras atividades que, com toda a certeza, vão ser complementares e permitir que nós consigamos contrariar uma das principais lacunas que nós temos a nível do turismo, que é o baixo tempo de estadia que os turistas têm, que anda na média de até abaixo de 2 noites. E se tivermos aqui atividades diferentes, eu também quero acreditar que essa taxa de ocupação ou de duração de estadia seja maior. Então começámos a cantar. São tão bonitas as craboeiras, são mais catitas as faticeiras. Oh, que belo rancho da bela mocidade, viva raparigas, viva a liberdade. Liberdade, liberdade, quem não tem chama-la sua. Eu não tenho liberdade nem de pôr o pé na rua. São tão bonitas as craboeiras, são mais catitas
as faticeiras, o cabelo rancho da bela mocidade, viva a rapariga, viva a liberdade.